Bem, nós vimos no domingo passado que todos nós devemos ser convertidos. Todos nós precisamos nascer de novo. Vimos também que muitas vezes a gente usa essa palavra, a gente fala sobre conversão, mas nós não sabemos muito bem o que ela significa na prática. Às vezes nem na definição. E vimos como é importante esse assunto, como precisamos estudar mesmo cada vez mais. E eu queria colocar aqui na tela um texto do Espírito de Profecia para a gente já começar a nossa reflexão. E eu oro para que o Senhor unja os nossos olhos para sermos capazes de enxergar. E Ele traduza corretamente as palavras de acordo com a intenção do meu coração e que nada, porque somos humanos e às vezes nos falta, certo? De certa forma, uma explicação melhor. Então que o Espírito fale à mente de cada um de nós. E estas coisas que eu estou compartilhando com vocês, eu estou compartilhando para mim mesma também, porque também é a minha necessidade de minha família. Então estamos todos juntos aqui aprendendo do Senhor. E eu oro para que Ele, imploro a Deus, para que Ele complete aquilo que falta nas palavras, mas que Ele ensine a cada um de nós os seus caminhos. E aqui diz o texto, de Manuscripts Releases, do Espírito de Profecia. Alguns de nossos irmãos que abraçaram a verdade não têm ideia do que ela deve realizar. Vamos parar aqui. Ou seja, não sabem o que a verdade precisa realizar. Porque a verdade, irmãos, não serve apenas para informar o intelecto. O que ela deve realizar? Vamos ver juntos. O que é necessário é uma mais completa conversão. Então, o que a verdade tem que fazer conosco? Nos converter completamente. Uma mais completa, uma experiência mais profunda. E aí continua. Se todos aqui, vamos trazer para nós, se todos os que estamos ouvindo agora compreendessem que uma completa conversão, é a grande e solene obra de Deus, e que cada um deve ser uma luz no mundo, então veríamos a causa e a obra de Deus avançarem mais rapidamente do que no passado. E nós costumamos a falar que nós estamos esperando a volta de Jesus e que é possível apressar o seu retorno, mas nós sabemos como fazer isso? Porque se eu não for convertida individualmente, Deus vai poder salvar a minha alma? Não vai. Nós já vimos que não. Ele não pode. E se eu não estou convertida, Ele vai trazer convertidos para conviver comigo na minha igreja, cheia de membros não convertidos? Acho que todos conhecemos esse texto, mas vale nós lermos mais uma vez. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade, por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos. Ou seja, qual é o nosso problema? Membros não convertidos. E também daqueles que, uma vez convertidos, voltaram atrás. E isso já me ensina que não existe uma vez convertido, sempre convertido. Isso quer dizer que eu posso ter sido batizado 30 anos atrás e não estar convertido hoje. E eu posso ter perdido o meu primeiro amor. E aí continua dizendo, que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Não tornariam sem efeito a mensagem dada por Deus, a qual seu povo deve apresentar? Então veja, se nós mesmos não formos convertidos, sabe o que a gente faz com os novos conversos? Aquilo que Jesus falou em Mateus 23:15, que vai percorrer o mundo atrás de prosélitos, de novos crentes, e vai torná-los 2 vezes mais filhos do inferno do que nós mesmos. Isso é muito triste, muito solene. E não estamos aqui para acusar ninguém, um ao outro, não é nada disso. Acuse a si mesmo, como diz o Espírito de Profecia. Você quer ser crítico, quer ser bem firme mesmo? Esteja consigo mesmo. Então, toda a família, toda pessoa deveria estar trabalhando pela própria conversão. E todos os pais trabalhando pela conversão dos filhos. Você sabia que é possível ensinar tudo para as crianças e ainda assim não levá-las à conversão? É possível ensinar a criança a recitar muitos textos da Bíblia. E, meus irmãos, isso é importante, é bom. Só que é possível elas se lembrarem de hinos e textos da Bíblia e
é possível para elas parecerem bem vestidas, bem modestas, sentar quietinha na igreja e ainda assim não serem convertidas? E Deus está interessado não é apenas em nos colocar algo por fora, uma capa para vestir assim por fora, mas em nos converter por dentro. E eu vou ser muito honesta com você. A maioria dos membros da igreja adventista ou outras igrejas, a maioria dos cristãos, não foram convertidos. Nunca. E alguns que foram, já experimentaram uma união, um relacionamento íntimo com Jesus, muitos se desviaram. Mas a maioria nunca foi mesmo. E nós aprendemos, sabe, uma linha de raciocínio, nós aprendemos doutrinas, nós aprendemos o que pode, o que não pode, verdades. Isso é importante, que o Espírito traduza isso na nossa mente. Não estou falando contra essas coisas. O que estamos dizendo é que isso não é suficiente. Eu acho que para resumir bem, eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte: ir à igreja, uma pessoa pode ir à igreja sendo má, sendo boa, sendo convertida ou não. Uma pessoa pode fazer mudanças na alimentação, convertida ou não. Uma pessoa pode fazer mudanças na sua vestimenta para modéstia, estando convertido ou não. As coisas externas não são suficientes. E Jesus não pode vir pela segunda vez até que haja um povo convertido. Se você for ver na sua Bíblia, deixa eu ver se eu coloquei Atos dos Apóstolos no capítulo 15, porque a gente vai ver que era justamente os atos dos apóstolos que levavam os outros à conversão. E a gente vai ver, sabe, isso para mim, eu fico muito animada, porque isso é incrível. Porque o apóstolo está falando sobre o trabalho entre os gentios. E a gente precisa entender que a mente judaica, ela pensava que os judeus tinham a conversão, eles eram convertidos, eram salvos, mas os de fora não poderiam. Não, eles não tinham a salvação. Eles tinham que ser trazidos para o judaísmo e fazer aquele monte de rito, certo? Mas eles pensavam que a salvação era apenas para o judeu. E nós lemos no verso... Eu acho que eu não coloquei aqui. Então, vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia. Vamos lá. Vamos ver Atos no capítulo 15. Atos no capítulo 15 e o verso 1. E diz assim: alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, perceba o que é que eles estão fazendo aqui. Eles estão dizendo assim: olha, para você ser salvo, você precisa se circuncidar. A salvação vem por meio da circuncisão. E eu fiquei pensando, aonde no plano da redenção eles leram que a circuncisão trazia salvação? Na verdade, isso nunca foi ensinado. Mesmo sob a antiga aliança, isso nunca foi ensinado. Eles deveriam ser circuncidados, mas não para salvação. Era um símbolo de que o coração havia sido renovado, circuncidado, por assim dizer, mas não era um meio de salvação. Mas agora alguns estavam ensinando que a circuncisão, uma performance externa, poderia salvá-los. E aí o verso 2 diz assim: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda entre eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos, aos anciãos, sobre aquela questão, ou seja, como faz para ser salvo? E aí, a circuncisão salva? Essa era a questão. Verso 3. E eles, tendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando sobre a conversão dos gentios. E davam grande alegria a todos os irmãos. Eles disseram assim: olha, por que nós estamos querendo trazer a ideia da circuncisão para a salvação quando esses homens estão claramente convertidos? Ou seja, nós estamos trabalhando pela conversão das pessoas ou pela circuncisão das pessoas? Então, o que os apóstolos queriam era que as almas se convertessem. E vocês sabem qual é o nosso problema hoje? Eu penso que nós nos esquecemos de trabalhar pela conversão das pessoas. A gente trabalha para que elas aprendam informações, doutrinas, verdades. E isso é importante, mas não é suficiente. No livro Conselho sobre a Escola Sabatina, eu fiquei muito impressionada em descobrir o tanto de vezes que diz que o grande objetivo da escola sabatina é a conversão. Ou seja, o grande objetivo do ensino
é a conversão. O grande objetivo dos pais é a conversão. E às vezes eu ouço os pais dizerem assim, mas pelo menos meu filho está indo para a igreja. Eles estão participando dos bravadores, eles cantam no coral. E sabe, irmãos, isso corta o meu coração. Porque é como se nós estivéssemos contentes, satisfeitos com um padrão insuficiente. O que é? Nós estamos tentando trabalhar para trazer pessoas para a igreja, para que nossos filhos frequentem uma igreja enquanto o coração está vazio? Ou nós temos que trabalhar pela conversão das almas? E vocês sabiam que a razão pela qual os filhos têm tantos problemas é por causa da falta de conversão? E a resposta não é bater neles. A resposta é aprender como ser convertida eu mesmo. E então como trabalhar pela conversão dos meus filhos, dos membros da minha família. Mas se eu não sou convertida, não tem como ajudar meu filho, meu esposo, meus vizinhos. Porque a família em que todos estão convertidos é uma família unida. Eles representam o caráter de Jesus. E um casamento em que o marido e a esposa estão convertidos, adivinhe, permanecem unidos. E uma igreja em que todos os membros, ou pelo menos a maioria, uma grande parte está convertida, permanece também unida. E a única razão por que vemos tantas divisões na igreja é porque a maioria não está convertida. E agora conseguimos enxergar muito bem, eu penso que todos nós enxergamos muito bem o que é que eu preciso, você, a família, os filhos, o casamento, o lar, a igreja, o mundo precisa. Conversão. Então, o nosso problema é falta de conversão. E Deus poderia trazer muitos que estão lá fora hoje para a igreja, se fôssemos convertidos. Agora veja o que a Bíblia diz em Atos 3, no capítulo 3, o verso 20. E aqui nesse contexto, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido ao céu, nesse contexto do verso. E diz assim, e envie ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado. Ora, se esse texto está falando de enviar novamente Jesus, está falando, não pode estar falando do primeiro, está falando do segundo advento, está falando sobre a volta de Jesus. E então, o versículo 20 está nos dizendo como que a segunda vinda de Cristo acontecerá. E por que que Jesus não é enviado agora? Continue vendo comigo o verso 21. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Veja, até que todas as coisas sejam restauradas, restituídas, o céu vai conter. Convém que o céu contenha. Ou seja, Jesus não pode voltar até que haja a restauração de tudo. De todas as coisas, algumas versões dizem. E todos os escritores da Bíblia falaram exatamente a mesma coisa. Como que eu sei disso? Pela continuação do verso. Dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Então, de Gênesis a Malaquias, depois até Apocalipse, depois por meio do espírito de profecia, até hoje, Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas sobre os tempos da restauração de tudo. E diz que o céu vai conter Jesus até que todas as coisas sejam restauradas. Essas coisas que precisam ser restauradas, em outras palavras, estão segurando Jesus no céu. Mas por que que essas coisas não foram ainda restauradas? Então, como faz para restaurar? Porque nós queremos Jesus. Então, nós temos que ler o que foi dito antes do verso 20. E vamos ler, a gente conhece muito bem esse texto, né? Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Uau, então, é o refrigério. É os tempos de refrigério que trazem a restauração de todas as coisas. E esse refrigério é a chuva serôdia. A chuva serôdia termina o amadurecimento da colheita. Porque para que as pessoas elas sejam preparadas para a vinda do Senhor. E então Jesus não precisa mais ficar no céu. Ele pode ser enviado à terra pela segunda vez. Em outras palavras, tem uma coisa que está atrasando a restauração de tudo. Algo está atrasando esses tempos do refrigério ou a chuva serôdia. Porque lembre-se, no refrigério ou na chuva serôdia, os pecados foram apagados.
E a gente, às vezes, confunde. Mas essa expressão, apagamento de pecados, não é a mesma coisa que perdão. No lugar santo, o pecado é perdoado. No Santíssimo, o pecado é apagado. E você sabe que o apagamento do pecado é a mesma coisa que purificação do santuário? E a purificação do santuário é o símbolo. O apagamento dos pecados no santuário celestial é o antítipo, é a realidade. E quando Jesus ele purifica o santuário, ele retorna, ele vem, ele desce pela segunda vez, volta pela segunda vez. Mas os pecados não podem ser apagados do santuário enquanto não forem apagados da vida dos crentes, da minha e da sua. E os pecados não podem ser apagados da nossa vida até que nós nos arrependamos verdadeiramente e haja conversão. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então, isso significa que a única coisa que está impedindo a restauração de tudo é que o apagamento dos pecados não aconteceu. E o apagamento dos pecados ainda não aconteceu por falta de arrependimento e conversão. É impossível que os pecados sejam apagados sem esse verdadeiro arrependimento e conversão. Então, diga uma coisa. O que é que está impedindo a vinda do Senhor? O que é que está impedindo o julgamento dos vivos? O que é que está impedindo a purificação do santuário e o apagamento dos pecados? Falta de conversão. E então, mais uma vez, conversão é importante ou não? Com certeza. E aí, nós já falamos um pouco no outro domingo, hoje estamos continuando entendendo se a conversão é importante e mais um pouco sobre o que é conversão. Porque a gente já entendeu a necessidade premente de verdadeira conversão. Para salvar a mim mesmo, meu filho, minha família, a igreja, as pessoas, é preciso conversão. E qual é a segunda coisa que a gente analisou no outro domingo e a gente vai continuar hoje? O que é conversão? E hoje a gente vai ver duas definições, uma mais conceitual e a outra um pouco mais prática, na vida diária. E talvez você vai perceber, vai tomar um choque e vai dizer assim, eu pensei que eu estivesse convertido, mas talvez eu nunca estive. Então, conversão, a gente viu no domingo passado que é um afastamento do egoísmo e então um aproximar-se de Deus, um voltar-se para Deus. Se afasta do mundo, do eu, do pecado, pela fé, e então se aproxima mais e mais totalmente de Deus. E quem trabalha no computador vai entender melhor a analogia que eu vou fazer. Às vezes eu preciso mudar um arquivo, por exemplo, eu tenho um Word que eu estou trabalhando, e aí eu preciso mudar esse arquivo para um PDF. Qual é a palavra que a gente usa para explicar que eu preciso mudar de Word para PDF? Eu acho muito interessante isso, porque é conversão. Eu preciso converter um Word para PDF, significando, descrevendo uma mudança de um formato para outro totalmente diferente. Conversão. E eu coloquei aqui a origem e a história da palavra conversão. Ela tem origem em meados do século XIV, ela é originalmente de contexto religioso e quer dizer assim, uma mudança radical e completa no espírito, no propósito e direção da vida, afastando-se do pecado e aproximando-se do amor de Deus. Olha que interessante. E do latim, conversionem, significa uma virada. Né? Você está indo para um lado, vira, uma rotação, alteração, mudança. E nesse caso, esse prefixo com, de conversão, ele atua como um intensificador. Então, gira muito, um giro completo. Não é só uma mudancinha, é um giro completo. Mudar totalmente um estado para outro. Então, se eu dou um forte giro em algo, significa uma mudança radical, total. E nós vamos ver a conversão na prática, porque pode ser que você diga assim, mas eu vejo já mudanças, giros na minha vida. Tem certas coisas que eu costumava fazer e não faço mais. E eu tenho certeza que todos nós podemos dar uma lista de coisas das quais nós já nos afastamos pela graça de Deus. Por exemplo, quantas pessoas fumavam antes e deixaram de fumar? Quantas pessoas comiam carne e deixaram de comer? Falavam palavrão e hoje não fala mais, não bebe mais, não ouvem músicas do mundo, não assistem filmes e séries, não ficam nos esportes, não jogam mais futebol, não assistem mais. Mas isso em si
não significa que estamos convertidos. E só porque a pessoa, ela parou com essas coisas, pode ser que ela olhe para a sua vida e ela pense sinceramente que está convertida. E é preciso parar mesmo. Por não fazer mais isto, aquilo, por ter visto essas mudanças, ela pensa que ela está convertida. Mas não é isso, e não me entendam mal. Porque se formos convertidos, essas coisas serão abandonadas. Mas conversão é mais profundo que isso. E vamos ler juntos mais um texto aqui do Espírito de Profecia. A conversão é uma obra que a maioria das pessoas não aprecia. E eu parei aqui. Porque, por exemplo, quando a gente diz que um carro ele está depreciado, nós estamos falando sobre o seu valor. Estamos falando que ele não tem muito valor. Então, quando a gente não aprecia, significa que a gente não está entendendo o valor da conversão. E que quando a gente não aprecia a conversão, isto mostra que nós não estamos entendendo o valor, a importância dessa experiência. E o que nós estamos tentando fazer agora nesse estudo é justamente entender essa próxima frase que vem no texto. Não é coisa pequena transformar. Então, o que sabemos já sobre a conversão? O que a conversão faz? Transforma. E vocês lembram que o apóstolo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele está falando de conversão. Então, número 1, é uma transformação. E número 2, não é coisa pequena. E continua o texto. Não é coisa pequena transformar um espírito terreno, amante do pecado, e levá-lo a compreender o inexprimível amor de Cristo. Não é coisa pequena. A fazer ele compreender os encantos da sua graça. Não é coisa pequena. A excelência de Deus. Não é coisa pequena. De maneira que a alma seja possuída de amor divino e fique cativada dos mistérios celestes. Então, quando eu estou convertida, adivinhem o que acontece? Sou transformada. E eu fico possuída, cheia do amor divino. E eu sou agora cativada pelas coisas celestiais. E essa palavra, cativado, é uma palavra muito interessante. Porque o que ela quer dizer? Por exemplo, quando alguém fica na frente de uma televisão assistindo jogos por horas, ou no videogame por horas, o que está acontecendo ali? Elas vão dizer assim, não, mas esse filme é muito longo, tem 2 horas. Não, mas esse jogo já está tanto tempo. Não, mas eu tenho que ficar jogando videogame por 3 horas agora? Não. A pessoa passa horas e horas e horas em entretenimentos como esses. Eu sei disso por experiência. Eu passava horas vendo filmes, séries, jogando videogame, cativada pelos jogos, pelo entretenimento. E tem muitas coisas dessas aí feitas para cativar homens, mulheres, crianças, jovens. E aí a gente vê pessoas cativadas pelos esportes, pelo futebol, pelas imoralidades, pelos filmes, pelos seriados, moda e divertimentos em geral. E quando uma pessoa está cativada, ela perde a noção do tempo. Ela perde a consciência das responsabilidades. Ela perde o domínio próprio. Ela perde a percepção. Ela perde a simplicidade, a alegria, o contentamento das coisas simples. Perde a noção. Perde a prudência, a modéstia. E sabe, é uma inversão de valores muito grandes. Porque quando a gente vê pessoas, elas na frente de um jogo, maratonando vídeos, seguindo os ditames da moda, gastando tempo, dinheiro com essas coisas, vendo futebol. Aí os outros dizem assim, eles estão apenas se divertindo. Mas aí quando a gente vê as pessoas focadas no estudo da Bíblia, falando com Deus, falando sobre Deus o tempo todo, firmes nos princípios que aprendem da palavra, aí a gente diz assim, isso é meio extremista, ele é um pouco fanático. E isso é muito interessante e curioso. Mas quando nós somos cativados pelos mistérios de Jesus, nós também esquecemos do tempo. E aí nós somos capazes de permanecer lendo a palavra de Deus por horas, ou ouvir sobre os mistérios celestiais por horas. E a gente não fica assim, tá demorando demais. Tô um pouco entediado aqui. Não. Mas nós não perdemos, quando estamos cativados pela palavra, a gente não perde a alegria, muito pelo contrário.
nem perde o contentamento, nem perde o domínio próprio, nada disso. E o texto diz assim, continuando, quando a pessoa compreende essas coisas, ou seja, quando ela é convertida, sua vida anterior lhe parece desagradável, ou no inglês, repugnante e odiosa. Olha só, aborrece o pecado e, quebrantando o coração diante de Deus, abraça a Cristo como a vida e a alegria da alma. Coisa mais linda. Você sabia que é possível você ter deixado sua vida anterior, mas não achá-la ainda odiosa, não estar enojado com ela? Eu já ouvi pessoas dizerem, pessoas que eram viciadas em café, por exemplo, dizerem que amam entrar em cafeterias, só para sentir o cheirinho de café. Mas elas não bebem mais. Mas elas estão flertando com a vida anterior. Como se estivessem dizendo, que saudade das panelas do Egito. Não vou comer, né? Não vou tomar. Porque não pode. Isso não é conversão. E quando nós somos convertidos, a vida anterior nos parece repugnante e odiosa. Lembra de Gênesis 3,15? Porém, inimizade? Você sabia que esse é o efeito da redenção? Então, esses assuntos têm sido falado por todos os profetas desde o princípio. Inimizade. E essa realidade está me dizendo que eu ainda não fui redimido se eu não odeio o pecado. E não vejo a minha vida anterior como algo repugnante, desagradável, odioso. Então diz ali que ela renuncia, próximo texto, renuncia a seus antigos prazeres. O que significa renunciar? Abandonar. As coisas eram agradáveis, agora são repugnantes, odiosas e a pessoa as abandona. E agora, meus queridos irmãos, se nós estamos apegados às comidas que não nos fazem bem, à música, aos costumes do mundo, a isso ou aquilo, esse fato está apenas mostrando que eu não sou convertido, não nasci de novo. E meramente abandonar coisas não me converte. Enquanto é verdade, sim, que quando a pessoa é convertida, ela abandona o mundo, abandona o eu, o pecado, conversão é mais do que isso. Algo deve acontecer não apenas por fora. Algo deve acontecer na mente para que a conversão ocorra. Diz que renuncia os seus antigos prazeres. E agora, tem mente nova. Novas afeições, interesses novos, uma nova vontade, diz o texto. Suas tristezas e desejos e amor são todos novos. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, até então preferidas a Cristo, estão desviadas. Você sabe que uma das maiores coisas que torna o pecado tão atraente para nós é o amor ao prazer, é o amor às diversões. O amor ao prazer do pecado, porque Deus não é contra o prazer, mas é o amor ao prazer que o pecado proporciona. E isso se enquadra na descrição, mais amante do prazer do que amantes de Deus. É um prazer que é egoísta, é um prazer que é superficial, sabe? E esse é um sinal dos últimos dias que 2 Timóteo 2 fala. E a pessoa convertida, ela diz assim, onde antes eu amava o prazer mais do que a Deus, hoje eu amo mais a Cristo do que qualquer outra coisa, qualquer outro prazer da carne. E eu estou disposto a negar tudo isso e ir para a cruz, porque eu amo mais a Cristo. Então, até então preferidas, essas coisas todas, agora são desviadas. São desviadas e o encanto, deixa eu ver onde é, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida são preferidas, são desviadas, e Cristo é o encanto da sua vida, a coroa do seu regozijo. O céu, que antes não possuía nenhum atrativo, é agora considerado a sua riqueza e glória. Olha que coisa mais linda! E ela contempla como sua futura pátria, onde verá e amará aquele que a redimiu por seu precioso sangue. Então, quando um adulto ou uma criança dizem assim, quando nós dizemos, estou entediado com as coisas de Deus. Estou entediado para ler a Bíblia agora, espírito de profecia, não gosto. Não gosto desses hinos solenes. Eu não gosto de arroz integral, de pão integral. Eu me lembro uma vez que eu li sobre a irmã White, que ela era muito comedora de carne, ela relatou isso,
E ela disse que ela não conseguia comer pão integral. Quando ela recebeu a luz sobre a reforma de saúde, ela achava pão integral a coisa mais horrível. E ela punha na boca para ela que não era bom. E aí ela fez o seguinte, ela cooperou com Deus. Ela disse assim, estômago, você não pode comer pão? Não consegue? Pois então você vai jejuar, você vai ter que esperar para comer, até que você goste, até que você possa gostar. Então, esse texto que a gente lê aqui nos diz que quando a gente se converte, a gente encontra em Deus, na Bíblia, no céu, nos hinos solenes, nos alimentos saudáveis, a coisa mais atrativa e interessante que existe. E o Espírito de Profecia até dá um conselho sobre isso, diz assim, se não podemos desde o princípio ter prazer em alimentos simples, devem jejuar até que tenham. Isso é um bom conselho, jejue até que possa. Ou seja, cooperar. Sabe por quê? Porque Lucas 5,39 nos diz que ninguém tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo. Porque melhor para ele é o velho. Se você pega uma pessoa que está embriagada, intoxicada pelo vinho, e você diz para ela assim, a partir de hoje vamos substituir o teu vinho por um suco de uva fresquinho. Ela quer? Imediatamente não. Porque o seu paladar, o seu corpo foi pervertido por aquele hábito. Então agora ela não vai achar gostoso assim imediatamente. Mesma coisa uma pessoa que come comida muito apimentada. Dê para ela uma comida sem pimenta para ver se ela gosta. Não tem gosto. Ou que come algo muito salgado, está acostumado a comer coisa muito salgada. Se você dá uma comida com sal no seu teor saudável, ela acha que está sem gosto. Mas, olha só, o que tem que acontecer com meu filho e comigo, mesmo eu sendo uma adulta, para que sejamos atraídos todos nós às coisas celestiais? Conversão. E a nossa falta de interesse, nossa falta de cooperação, como a irmã White estava ali cooperando com a ação de Deus, significa falta de conversão. Outro texto. A profissão de fé e a posse da verdade na alma, profissão, dizer, e ter a verdade na alma são duas coisas diferentes. O mero conhecimento da verdade não é suficiente. Podemos possuir esta e ainda o teor dos nossos pensamentos não ser alterado. O coração precisa ser convertido e santificado. Então nós vemos que a conversão e a santificação são duas partes da mesma experiência. Conversão, santificação. Sem conversão não tem como entrar no céu. E sem santificação, também diz a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor. E a maioria das pessoas, a maioria de nós, nunca experimentou essa conversão mais profunda. Uma irmã uma vez disse o seguinte, mas se eu deixar de fazer algo porque eu sei que Deus não quer? Mesmo que eu ainda queira fazer. Mas eu não faço, porque eu sei que isso não é bom. Na minha mente eu não acho isso odioso. Eu não odeio o mal, mas eu também não tenho, assim, não é que eu desejo fazer o bem, mas eu faço. Não é isso que a conversão faz? Veja só o texto que interessante. O homem que tenta observar os mandamentos de Deus por um senso de obrigação apenas, veja, o senso de obrigação é importante, mas se é apenas isso, se você faz isso só porque é requerido de você fazer isso, jamais sentirá o prazer da obediência. E aí continua, não obedece. Quando por contrariarem a inclinação humana, os reclamos de Deus são considerados um fardo, podemos saber que a vida não é uma vida cristã. Poxa vida, mas vou ter que comer isso aqui. Não é uma vida cristã. E você percebe, então, que a conversão é um virar-se de uma direção para outra completamente diferente. É uma mudança radical, mas não é apenas por fora. E mesmo antes da gente entender todos os passos, aprender todos os detalhes de como ser convertido, nós sabemos qual é o primeiro passo. Nós vimos no domingo passado. Vocês se lembram? Vinde a Jesus. Então apenas clame por Jesus. E se eu fui convertido, o que é que eu vou precisar fazer, continuar fazendo a cada passo? Continuar indo a Jesus. Continuar indo a Jesus. E agora, para entender conversão, eu acho que nós teríamos que estudar. Estudar mesmo. E eu vou dar para vocês uma lição de casa. E nessa lição de casa, eu quero que vocês leiam o capítulo 7 do livro Parábolas de Jesus. Chama-se Um Poder que Transforma e Eleva. Mas em inglês a versão é assim.
como o fermento. Porque o fermento é esse poder que transforma a massa e faz ela crescer. Então, por favor, anote aí. Lição de casa, quero que vocês leiam esse capítulo sozinhos com Deus e em família. Leiam o capítulo de forma muito solene, não é de forma descuidada. E mesmo que vocês tenham que ler apenas alguns parágrafos, meditar, analisar as palavras, olhem com cuidado. E eu quero que vocês procurem responder o que nós estamos estudando aqui. Os 3 pontos. Importância da conversão, o que é conversão e como ser convertido e permanecer convertido. Pensem nessas 3 coisas enquanto vocês leem. E eu tenho certeza, eu prometo, se você se aproximar com o coração aberto, submisso, pedindo que Deus fale com você, esse capítulo vai mudar a sua vida, mesmo que você já tenha lido. Esse é o capítulo mais poderoso e completo sobre o assunto. Vamos olhar mais uma citação. Jesus conhece as circunstâncias de cada alma. E você pode dizer assim: eu sou pecador, muito pecador. E veja, pode ser. O Espírito Santo, ele não vai mentir para você. A pena inspirada não mente para você. Sim. Mas quanto pior você for, tanto mais você precisa de Jesus. Não é assim? E ele não rejeita nenhuma alma contrita e chorosa. Ele não revela a todos tudo o que poderia revelar, mas ordena a cada alma trêmula que tenha bom ânimo. Não rejeitará ninguém que venha a ele arrependido e crente. Livremente perdoará todos os que vierem a ele em busca de perdão e restauração. Mas, todo ponto tem o seu mas, diz o seguinte: mas conhecer Jesus requer uma mudança de coração. Nenhuma pessoa não convertida em seu estado natural de depravação pode amar a Cristo. O amor por Jesus é o primeiro resultado da conversão. E a prova desse amor está nas palavras: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço em seu amor. Então esse texto nos mostra que nós podemos ir a Jesus exatamente como estamos, mas que para conhecê-lo de perto, de forma íntima, de forma pessoal, de forma constante, isso requer conversão. E é preciso tempo. Eu tenho que ir a Jesus e tenho que dar a ele tempo. Porque em Mateus 13:33 diz que o céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então, não há conversão a menos que algo de fora venha e entre. Esse é uma das primeiras coisas mais importantes. Porque o fermento não vem da farinha, não faz parte da farinha. Ele vem de fora e ele não é jogado por fora. Imagina você amassa uma massa, tá lá a massa e joga o fermento por cima. Não funciona. Então, foi acrescentado ali. Então, Deus deu tempo. E na parábola, acho que, vamos voltar aqui. E na parábola do Salvador, o fermento é usado para representar o reino de Deus. E ilustra, isso está na parábola de Jesus, na página 42, isso me marcou muito, que o fermento, ele tem um poder vivificante e assimilador. E eu fiquei refletindo sobre essas 2 palavras. Assimilador, que faz parte, está dentro. Então, eu vejo que eu e você, nós somos a farinha. E o fermento vem de fora e atua dentro, até que ele levede toda a massa. E isso sugere tempo. O fermento conclui a sua obra instantaneamente. Quando você põe o fermento na massa, a massa faz pum. Não, ele começa a sua obra imediatamente, mas leva tempo. E às vezes eu penso que esse é o nosso problema. É como se a gente pegasse o nosso celular e dissesse assim: puxa, tá com 2% de bateria, preciso carregar. Aí a gente pega esse telefone, coloca no carregador, põe na tomada, deixa por 10 segundos, tira e diz assim: ah, meu carregador não está funcionando. Não carregou. Você diria isso? Com certeza não. Por quê? Porque leva tempo. Então, até que levede toda a massa,
Essa palavra é importante. Até que. Até que isso nos mostra, nos sugere tempo. E eu acredito que essa é uma das razões pelas quais nunca não fomos convertidos. E aí tem esse texto. Deixa eu ver porque não está funcionando. Aqui. Mas Deus deu tempo para que essa mensagem cumpra a sua obra. O coração precisa ser purificado dos pecados que por tanto tempo, olha, anos, tem mantido Jesus do lado de fora. Essa solene mensagem realizará a sua obra. Quase todos acreditavam que essa mensagem culminaria no alto clamor do terceiro anjo. Mas, ao não verem uma obra poderosa sendo realizada em pouco tempo, muitos perderam a impressão causada pela mensagem. Vi que essa mensagem não realizaria a sua obra em poucos meses. Seu propósito é despertar o povo de Deus, revelar-lhe os seus desvios e levá-lo a um arrependimento zeloso para que seja favorecido com a presença de Jesus e preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Então veja, essa semana eu quero que a gente vá até Jesus e a gente diga para ele, Senhor, eu não estou convertido, eu não tenho essa experiência mais completa. E se nós não reconhecermos a nossa situação, a nossa condição, nunca alcançaremos esse propósito de Jesus. E Deus tem falado comigo de forma muito forte. E disse que eu preciso dizer a você o que Ele tem dito para mim. Importa renascer. Você precisa nascer de novo. Eu também. E sabe, irmãos, às vezes a gente acha que a gente tem tantos assuntos para estudar, não é? Tantos detalhezinhos para cá e para lá, mas às vezes são palavras simples que precisamos ouvir. Como as que Jesus disse, importa renascer, precisamos nascer de novo. E aí Nicodemos pensou, como assim? Você sabe quem eu sou? E Jesus respondeu, sim, eu sei muito bem, e é por isso que eu estou dizendo que você precisa nascer de novo. E você sabe que Deus conhece a mim mais do que ninguém. E Deus conhece você também. Então, o primeiro passo que estamos aprendendo é ir a Jesus do jeito que você está. Não convertido mesmo, faltante mesmo. E dizer assim, Senhor, agora eu sei, eu não tenho a experiência que preciso ter. E temos que começar de novo. E eu quero começar de novo. O que você me diz? É o seu desejo? Você também quer começar de novo? Quer ser convertido? Porque eu gostaria que a gente agora se ajoelhasse. Se você puder, eu vou parar aqui de transmitir. Porque eu gostaria que você se ajoelhasse junto aqui comigo. E a gente falasse com o nosso Deus. E eu quero que você continue a sua conversa com Jesus sozinho durante todo o dia e durante a semana também. E que você leia o livro Parábolas de Jesus, o capítulo 7, em oração, para Deus continuar trabalhando na sua vida, tá bom? Então nós vamos nos ajoelhar, eu vou fazer uma oração e depois a gente volta aqui para conversar. Vamos nos ajoelhar e vamos falar com Jesus. Pai Celestial, eu não estou apenas falando estas coisas para mim, para minha família, porque eu também preciso, mas para todos nós, para a tua igreja que ouve em diversos lugares. Estou falando, Senhor, pessoalmente contigo, Pai, porque eu também preciso. Eu quero a conversão, queremos a conversão. E sei, Senhor, tenho certeza que o Senhor entrou na nossa vida e nos converteu. E não há dúvidas do que o Senhor tem feito e faz por nós. Mas eu sei, Senhor, que existe uma experiência, uma conversão mais profunda que podemos e devemos experimentar. Senhor, queremos estar prontos para o apagamento dos pecados. Queremos estar prontos para o julgamento dos vivos e para a crise final que está sobre nós. E eu sei que eu e minha família precisamos de conversão, uma experiência mais profunda, se nós quisermos estar prontos. E sei qual é a obra pela qual devemos orar, trabalhar e operar e nos esforçar, é a conversão. Não apenas compreender palavras, não apenas compreender verdades, mas entender como essas verdades nos levam a uma experiência de conversão. Senhor, queremos nascer de novo.
hoje e a cada dia. Pai Celestial, Tu vês os Teus filhos, vês que eles desejam a conversão. E eu estou orando pela nossa conversão como Teu povo, pelos membros desta igreja aqui, neste pequeno grupo e em todo o mundo. Aqueles que estão buscando, aqueles que não estão contentes com a própria situação e querem mais, e estão clamando, Senhor, salva-nos, Senhor, ajuda-nos, porque queremos ser usados como instrumentos Teus para alcançar muitas outras pessoas. E acima de tudo, Pai, agradecemos pelo que já fizeste por nós hoje. Não nos deixes cair em tentação, não nos deixes desviar de Ti, Senhor. Pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém.